Bom dia, irmãos, com a graça e a paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre a vida da tua igreja e sobre a vida daqueles que cercam o povo de Deus. Deus está sempre disposto a nos abençoar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 16, onde nós faremos a leitura do verso 1 até o verso 11. Eu estarei lendo na NAA e quero convidar você a estar abrindo a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: falo essas coisas, palavras de Jesus, falo essas coisas para que vocês não se escandalizem. Eles expulsarão vocês das sinagogas e até chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará que com isso está prestando culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Mas estou falando essas coisas para que, quando chegar a hora, vocês se lembrem de que eu já tinha dito isto a vocês. Eu não lhes falei isso desde o princípio porque eu estava com vocês. Mas agora eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta: para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade: é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesta manhã clamar ao Senhor a tua graça, a tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. E pedir que o Senhor derrame sobre nós sabedoria e discernimento do teu Espírito para compreender a tua palavra que o Senhor tem para nós nesta manhã. Fala aos nossos corações. Nós somos gratos por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida e pedimos, nos dê sabedoria para que nós possamos estar no centro da tua vontade, porque este é o melhor lugar que podemos estar. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. O texto que nós lemos, ele inicia dizendo que Jesus está dizendo tudo isso para que os discípulos não venham tropeçar. É necessário você se lembrar da mensagem do pastor Gregory, semana passada, quando ele pregou sobre a videira verdadeira, e que nós devemos ser os ramos que estão atrelados a essa videira, enxertados nessa videira, para que nós possamos dar fruto, e fruto que permaneça. Mas o Senhor Jesus vai dizer o seguinte: porque o mundo vai odiar vocês, o mundo odiará vocês, e odiando vocês, porque eles odeiam a mim, e odeiam sem motivo algum, odeiam porque faz o bem, odeiam porque a vida, tanto a minha vida, quanto a vida de vocês, vai denunciar o pecado deste mundo. Por isso que vocês serão odiados, por isso que vocês serão rejeitados, por isso que vocês serão mortos, por isso que vocês serão encarcerados, por isso que vocês serão perseguidos. Então, o que o texto inicia para nós é dizendo 3 declarações para nós, que o Senhor Jesus traz para nós nesse texto que nós lemos, que vai demonstrar para nós e vai identificar em nós o verdadeiro discípulo. Porque, queridos irmãos, é necessário que eu e você possamos ter plena convicção de que somos discípulos de Jesus. Amém? É necessário que eu e você possamos ter a consciência clara da nossa missão, do nosso propósito, que é fazer a vontade do Senhor. E a primeira lição está clara no texto, que o Senhor diz que os discípulos seriam rejeitados, perseguidos e mortos, naquele contexto, pelos líderes judeus, e hoje, pelo príncipe deste mundo, e, claro, pela ordem deste mundo, que é
satânica. À primeira vista, essa informação parece meio estranha. Como que alguém vai para Jesus para ser perseguido? Como que alguém vai para Jesus, servir a Jesus, e recebe Jesus como seu Salvador, e vem à mente dele, olha, você vai ser perseguido, porque pelo simples fato de você querer andar na vontade do Senhor. Como alguém vai ser perseguido porque está buscando fazer a vontade do Senhor? Como alguém vai ser perseguido se quer buscar as coisas corretas, se quer ser exemplo para este mundo, se quer ser luz neste mundo? Como nós vamos ser perseguidos? Porque o Senhor Jesus assim o disse, que nós seríamos perseguidos, que nós teríamos que enfrentar, em vez de enfrentar e receber a gratidão das pessoas, por você orar pelas pessoas, por você interceder pelas pessoas, por você querer abrir os olhos da pessoa e dizer, olha, você está indo para o abismo, e você vai cair no abismo, se você não tomar uma decisão de receber Jesus como seu Salvador, você está indo para o abismo, e você será perseguido e odiado, porque você está alertando as pessoas. É isso que o texto está dizendo para nós. O que Jesus está dizendo para nós, que da mesma forma como Ele curou, restaurou, fez milagres, abriu a porta do céu para tantas pessoas, essas mesmas pessoas iam querer crucificá-lo e vão querer crucificar aqueles que são os pequenos cristos, que é você e eu. E é interessante porque quando nós olhamos o texto da palavra de Deus e olhamos, por exemplo, Atos dos Apóstolos, você vê que essa palavra de Jesus se cumpre cabalmente. Você vê os discípulos sendo encarcerados, você vê Paulo sendo encarcerado, e o pior, irmãos, é que as pessoas farão isso em nome da religião. O próprio Saulo de Tarso perseguiu a igreja de Jesus em nome de Deus. E isso tem acontecido no decorrer da história. Você vê, por exemplo, o reformador tcheco João Hus e o pensador John Wycliffe, que foram queimados na fogueira por serem considerados hereges pela Igreja Católica. E é interessante, João Hus, ele disse duas coisas quando ele estava sendo queimado. A primeira foi, João Hus significa João o ganso. A primeira foi, vocês queimam um ganso, mas as penas vão se espalhar, dizendo que é a ideia de buscar a Deus, pregar o Evangelho com sinceridade na íntegra, isso ia se espalhar. E ele também disse aos seus discípulos que, no momento em que ele estivesse sendo queimado, ele daria um sinal aos seus discípulos se era possível sofrer por Jesus. E a história conta que, enquanto ele estava queimando, os seus discípulos, olhando ele sendo queimado, ele faz um sinal de positivo, dizendo, é possível sofrer por Jesus. A igreja tem sido perseguida, nós lemos, agora esse ano faz 10 anos, quando 21 cristãos foram decapitados no Egito. Vocês lembram disso? Em nome da religião, eles foram colocados na praia. Eu lembro que eu não conseguia assistir, algumas pessoas assistiram na internet, ela na íntegra, e eu lembro que um jornalista, ele chorou copiosamente, nem crente ele era, mas ele chorou copiosamente em ver aqueles cristãos sendo decapitados e a cabeça deles sendo colocada nas costas deles depois que estavam tombados mortos. E morreram porque não negaram a fé e não negaram Jesus. Isso acontece? Acontece. Continua acontecendo em muitos lugares, espalhados pelo mundo. Dê glórias a Deus e agradeça, porque eu e você vivemos num país livre, onde nós podemos pregar o Evangelho livremente e viver a nossa vida cristã sem sermos impedidos de fazê-lo. Mas uma coisa que aconteceu quando esses 21 cristãos foram mortos naquela época, eu lembro que as pessoas ficaram pasmas, os cristãos ficaram pasmos, na igreja mesmo a gente falava, como é que pode uma situação acontecer em pleno século XXI? Como é que crentes estão sendo mortos
Mas Jesus alertou a gente. Por que nós estamos surpresos? Ele disse que isso iria acontecer. A palavra de Deus nos diz, 2 Timóteo capítulo 3, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Nós, se não temos, se temos vivido a vontade do Senhor, nós sempre seremos perseguidos de alguma forma, e se você vive a sua vida de uma forma tão tranquila, que você não sente nenhum tipo de perseguição, nem a espiritual, que o inimigo cai sobre você, você precisa repensar a sua vida cristã. Eu não estou dizendo aqui que eu sou a favor de sofrimento, eu não, eu quero ser livre do sofrimento. Mas o sofrimento do cristão e aquilo que ele recebe deste mundo é comprovada por uma vida que busca a vontade do Senhor. O fato de você dizer não a este mundo, e Jesus vai dizer isso: se alguém quiser vir após mim, toma sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Isso significa que tem decisões que você precisa fazer se você realmente quer servir a Jesus. Pregar doutrinas agradáveis e clamar paz, paz, podem trazer crentes falsos. E alguém pergunta: pastor, mas vamos dizer que há uma perseguição para nós, como aquela que aconteceu e aqueles irmãos foram mortos. Será que a gente consegue suportar? Eu falei: eu não sei. Não sei, pastor André. Não sei, Jardel. Eu estou sendo sincero, eu não sei se eu consigo suportar. Mas a Bíblia diz, e o Senhor diz, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Sabe o que eu entendo? O crente consegue. Em Jesus, ele consegue enfrentar as lutas. Em Jesus, se necessário for, aquele que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, ele consegue enfrentar o martírio. Deus queira que não precisemos disso, que a nossa oferta de sacrifício seja viva, santa e agradável a Deus, seja uma vida dedicada ao Senhor. Mas é preciso nós entendermos que nós precisamos ter a certeza da nossa convicção para compreender que só podemos afirmar isso debaixo da graça do Senhor. E só pode afirmar isso debaixo da graça do Senhor quem foi salvo e remido pelo Cordeiro. Então, somente. Então, nós precisamos entender que, se nós desejamos receber a coroa da vida, que está proposta a cada um de nós, nós devemos também receber a cruz que nós devemos carregar, cada um de nós na nossa vida, no nosso mundo e aonde nós estamos. Em segundo lugar, Jesus diz que a declaração dele que era necessário deixar os discípulos era algo real e algo que precisava acontecer. Porque se o Senhor não saísse, o Consolador, o Espírito Santo, não poderia vir. E Jesus está dizendo assim: é melhor para vocês ficar sem mim, mas ter o Espírito Santo aqui. Como pode isso? Você anda com Jesus 3 anos, você vê os milagres de Jesus, você reconhece Jesus como Deus encarnado, você sabe que Jesus está com você, e você vai viver uma vida de aventuras, uma vida onde você vê as pessoas sendo curadas, as pessoas sendo restauradas, a pregação do Evangelho sendo verdade na vida das pessoas, e de repente aquele que fez tanta coisa boa está dizendo: eu vou morrer e vou subir para o Pai. E é claro que os seus corações ficaram entristecidos. É claro que uma pessoa que você convive 3 anos, que você sabe quem essa pessoa é, e você tem uma íntima comunhão com essa pessoa, é claro que o seu coração vai esmorecer, é claro que você vai desanimar, mas o Senhor fortalece os seus discípulos e diz que ele teria que subir aos céus, teria que morrer, ressuscitar, subir aos céus e estar à direita de Deus para ser o nosso advogado, para ser aquele que intercede por nós. Por isso que, quando ele diz que o Espírito Santo precisa vir, o Espírito Santo precisa estar conosco
para que nós sejamos abençoados e, claro, sejamos convertidos, porque algo interessante que Jesus vai dizer para Pedro, quando Pedro diz: Senhor, não para de falar essas coisas. Daqui a pouco Pedro vai dizer: Senhor, para de falar isso, para de falar que vai te fazer mal. E Jesus vai dizer para ele: Pedro, o diabo pediu para peneirá-los. O diabo pediu para que vocês fossem aprovados e vocês fossem reprovados. Ele estava lutando para que cada um de vocês fossem reprovados, mas eu orei por você. E quando você se converter, fortalece os teus irmãos. É necessário o Espírito Santo vir para que tudo aquilo que Jesus entregou para eles, que muitas coisas eles entenderam, muitas coisas eles não estavam entendendo ainda, mas quando o Espírito Santo vem, entra nos seus corações e cumpre o seu propósito, que é de declarar que ele veio para convencer a humanidade do seu pecado, da justiça e do juízo. Quando os discípulos receberam o Espírito em seu coração, eles puderam, então, viver a vida animados, alegremente, corajosamente, declarando o Evangelho do Senhor Jesus. É por isso que, quando nós olhamos o terceiro ponto dessa declaração, que ele fala sobre a obra do Espírito Santo, e que quando ele vier, ele convenceria o mundo a respeito do pecado e da justiça e do juízo, nós aprendemos que por meio da pregação e do trabalho com o Espírito Santo, tendo feito morada no coração dos discípulos, eles estariam prontos para proclamar o Evangelho da verdade. É por isso que só pode e só é possível proclamar o Evangelho da verdade aquele que foi convencido do pecado, da justiça e do juízo. E por isso, e tendo assim, nós precisamos pensar, então, a respeito do pecado, porque não crê em mim. Mediante o testemunho que os apóstolos iriam dar, o Espírito Santo iria expor o pecado do mundo, e é exatamente isso que quando você prega o Evangelho, ou quando você vive o Evangelho, em sua vida você faz. Você, primeiramente, foi confrontado com o seu pecado, e cada vez que você peca, cada vez que você comete um erro, você é confrontado pelo Espírito Santo com o seu pecado, e você deve também confrontar o pecado do outro com a sua vida de testemunho, com a sua vida de pregação do Evangelho e na sua vida com a sua família. Você precisa encarnar e ter esta missão de proclamar o Evangelho da paz que o Senhor deu para cada um de nós para realizar. Primeira João capítulo 3, verso 8, diz o seguinte: aquele que pratica pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Quando uma pessoa recebe Jesus como Salvador, no processo de salvação, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer, que nós, erradamente, passamos por cima, muitas vezes, porque nós pregamos o Evangelho da seguinte forma: Jesus ama você, Ele morreu na cruz por você, e Ele convida você para recebê-lo como Salvador da sua vida, e escreveu o seu nome no livro da vida. Quem quer receber Jesus como Salvador aqui? As pessoas levantam a mão, certo? Mas nós esquecemos da mensagem de João Batista, que ele pregou em toda a sua vida. Arrependam-se e sejam batizados. Arrependa do seu pecado. Reconheça que você é pecador. Reconheça que você é merecedor do inferno, como eu sou. E receba Jesus como Salvador.
para Ele limpar você dos seus pecados. E aí sim, escrever o seu nome no livro da vida. Jesus, quando começa o seu ministério, Marcos fala que ele começa com mensagem, e em todo o tempo ele está pregando esta mensagem, que as pessoas precisavam se arrepender de seus pecados para que pudessem aceitar o reino de Deus. É necessário reconhecer que cometeu pecados. Enquanto você não se arrepender e não aceitar Jesus com sinceridade, e aqui haverá uma genuína tristeza e uma fuga para Jesus daqueles que se reconhecem pecadores. Eu lembro de alguém aqui, um apóstolo, um diácono da nossa igreja, né, que ele falou quando ele era adolescente, ele falou assim, eu estou na igreja, eu nasci na igreja, eu aceitei Jesus como meu salvador, irmão Emídio, e eu estou bem com Jesus, eu estou bem com a minha família, eu estou bem na igreja, a minha vida é aqui na igreja, mas eu vejo o pastor falar de pecado, não pesa no meu coração, eu não sinto o peso do meu pecado. Para que ele disse isso? Ele disse que uma noite ele orou a Deus, e Deus veio até ele, e mostrou para ele o seu coração imundo, como ele mesmo disse. Ele chorou 3 dias e 3 noites. E ele ficou recluso no quarto dele. E a mãe dele ficou preocupada, ia lá ver ele. Ele falou, não, mãe, eu não quero conversar com ninguém. E o pai ia lá, conversava, tal. Até que uma diaconisa da igreja chegou lá, abriu a porta do quarto, olhou para ele. E quando ela olhou para ele, ele olhou para ela. Ela fechou a porta e falou assim, deixa ele. Deus está tratando com ele. E ele realmente pôde sentir o peso do seu pecado. E aí sim, saber a transformação que teve em seu coração. A menos que você reconheça que você é um pecador e que você se arrepende dos seus pecados. Eu falo isso com muito temor no meu coração, irmãos. A menos que você reconheça que você é pecador e você peça perdão a Deus e peça para Deus realmente transformar a sua vida, você não é discípulo. É necessário reconhecer o seu pecado. É necessário nós olharmos para nós e ver quão falho nós somos. E que a graça de Deus em nossa vida é realmente graça, que nós não merecemos nada. O Espírito Santo vem até nós e convence a nós do nosso pecado, e convence o mundo do pecado, e para que ele seja realmente confrontado. Quando o Espírito Santo, por meio da pregação do Evangelho, convencer os homens dos seus pecados, um número considerável bradará. O que faremos, irmãos? Porque a mensagem do Evangelho é essa. Quando Pedro prega lá em Atos 2, e ele termina de pregar, as pessoas falam, então o que nós vamos fazer então? Eu estou perdido, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Esse tem que ser o sentimento de uma pessoa que é confrontada com o seu pecado e quer o perdão. Esse tem que ser o sentimento. Nós pregarmos o Evangelho para que a pessoa possa compreender que ela é pecadora como nós somos e que ela precisa tomar a decisão por Jesus como nós tomamos, pedindo perdão pelos nossos pecados para que a obra do Espírito Santo seja completa em nossa vida. É por isso que muitas vezes, em muitos lugares, tem muita gente dentro da igreja que está perdida, porque ainda não foi confrontada. Vão na igreja por diversos motivos. Vão na igreja porque querem um bom casamento. Vão na igreja porque querem uma boa família. Vão na igreja porque querem um bom emprego. Vão na igreja porque querem ter saúde. Vão na igreja porque querem ter uma vida social. Vão na igreja porque aqui é o melhor lugar para criar os seus filhos. Mas Jesus não morreu para te dar um bom casamento. Jesus não morreu para que você tenha uma vida tranquila. Jesus morreu para perdoar os seus pecados e garantir a você a salvação eterna.
As outras coisas são tudo coisas boas, que uma vida cristã pode trazer para nós. Mas não é por isso que Jesus morreu por nós na cruz. E nós precisamos compreender isto. Mas a obra do Espírito Santo também é justiça. Justiça com respeito ao nosso Senhor Jesus. Porque o texto diz, eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Quando Jesus foi morto na cruz, ele foi chamado de injusto, de pecador, de herege, amigo dos pecadores. Quando Jesus foi morto na cruz, e aquele mundo ali, representado pelos judeus, que estava para crucificar Jesus, dizia, ele deve morrer em nome da justiça de Deus. Mas Jesus está dizendo, e Jesus proclamou em alto e bom som, que aquilo que eles estavam fazendo era tudo, menos justiça. E esse Jesus, que foi morto na cruz, e que foi rejeitado pelo mundo, ele foi aceito por Deus. E quando ele subiu aos céus, ele foi exaltado e foi aprovado por Deus. Deus o exaltou, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que está no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, de 9 a 11. Então, o mundo rejeita Jesus, chamando ele de injusto. Mas quando Deus o recebe, ele toma o título de o justo. É esse aqui, Senhor, a quem nós servimos. Dessa maneira, o mundo seria convencido da justiça. E isso resultaria na condenação do mundo, isso é, na condenação do próprio Satanás e das pessoas que recusam se arrepender. E aqui está, com respeito ao juízo de Deus. Mas algo interessante, queridos irmãos, que a palavra de Deus nos ensina, que esse mundo que jaz do maligno e as pessoas que rejeitam ao nosso Senhor Jesus, tanto Satanás como rejeita e faz o mundo rejeitar Jesus, eles estão condenados. Se você não foi convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, e se você não tem isso em mente, você não encara isso, você precisa se arrepender, e entender e compreender pelo Espírito Santo que você pode se tornar uma nova criatura. Mas é necessário que você tome essa decisão. O fato é que esse mundo segue o seu próprio pecado e segue o Deus desse século. As pessoas são convencidas pelo seu próprio coração caído e por Satanás a rejeitar a Jesus, porque preferem viver as suas vidas de acordo com a sua própria vontade. E é interessante, queridos irmãos, que é exatamente isso que Pedro prega lá em Atos 2, quando ele vai falar do pecado de rejeitar a Cristo. Vocês, pelas mãos dos homens iníquos, crucificaram e mataram. Este Jesus, a quem vocês crucificam, é o Deus. Justiça, a justiça de Cristo, Jesus de Nazaré, foi aprovado por Deus, e juízo, o julgamento daqueles que eram hostis ao nosso Senhor Jesus. E o resultado foi, depois de que ouviram essas coisas, seu coração compungiram-se e disseram, que faremos, irmãos? E lhes foram acrescentado, naquele dia, quando foram confrontados com o seu pecado, cerca de 3.000 almas que receberam Jesus, arrependidos dos seus pecados e tendo Jesus como Salvador das suas vidas.
Meus queridos irmãos, o que o texto da palavra de Deus traz para nós e mostra para nós é que nós precisamos ser confrontados pelo Espírito. E é que a nossa vida realmente transformada em discípulos de Jesus, que nós possamos, então, confrontar outras vidas. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 6, ele vai dizer algo muito interessante sobre o grupo da igreja que estava ali em Coríntios, que havia uma dissensão, uma discussão, e irmãos levando outros irmãos à justiça daquele mundo, e Paulo disse o seguinte: vocês julgarão até os demônios. Como é que pode vocês ter diferença entre vocês? O que Paulo está dizendo é que a minha vida e a sua vida, no dia final, no último dia, quando todos forem julgados, inclusive o diabo e os seus anjos, essas pessoas que rejeitaram e os próprios demônios que rejeitaram a Deus, Deus vai olhar para eles e vai falar o seguinte: observe a vida da Ana Paula, por exemplo. Ela é pecadora, ela tem suas dificuldades, mas ela seguiu o meu caminho. E a sua vida devia ser como a vida da Ana Paula, como a vida do Antônio, como a vida do Leandro, como a vida do Emídio, como a vida da Zuleika. O seu testemunho de fidelidade a Deus servirá para a condenação de tantas outras que recusaram a Jesus. Por isso que a nossa responsabilidade como crentes deve ser a de testemunhar de Jesus. Mas só pode testemunhar de Jesus quem experimentou de Jesus. Por isso eu quero convidar você que, se ainda não tomou essa decisão, você possa reconhecer os seus pecados e deixar que o Espírito Santo o convença do pecado, da justiça e do juízo. As pessoas sabem, elas sabem que elas precisam de Deus. Elas têm consciência que elas rejeitam a Deus por vontade própria. E elas precisam ser libertas dessa consciência e receber Jesus como Salvador e Senhor. Essa é a obra do Espírito Santo na vida da igreja e no final, para julgar este mundo. Quero convidar o grupo de louvor que vem aqui à frente, quero convidar você que abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Gostaria de orar com você neste momento. Todos de olhos fechados, por favor. Se você não tem certeza da sua salvação, se você ainda não chorou os seus pecados, mas você quer fazer isso nesta manhã, quero convidar você a orar. Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Eu reconheço que sou pecador e recebo Jesus como meu Salvador e Senhor. Que eu tenha clareza, Senhor, das minhas falhas, mas que eu tenha clareza também do Teu perdão e da Tua graça na minha vida. Amém. Continuamos de olhos fechados. Quem fez essa oração e quer receber Jesus de forma integral, completa, como seu Salvador e Senhor, levante uma das suas mãos. Eu gostaria de orar por você. Você que está em casa também pode tomar essa decisão. Que Deus abençoe a sua vida. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra viva e eficaz. Pedimos ao Senhor que, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito tenha plena liberdade, Senhor, de trabalhar em nossos corações e que nós possamos ser aprovados pelo Senhor e que nós possamos estar prontos, ó Deus, quando perseguidos, quando enfrentarmos este mundo cruel, possamos estar preparados para testemunhar daquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração, Pai.
Eu sei que tem pessoas aqui nesta manhã que ainda não tomou a decisão por Jesus. Eu sei disso, Pai. Tu, Senhor, sabe. Sonda os seus corações, ó Deus, para que essas vidas, ainda neste dia, possa recebê-lo como Salvador e Senhor. Que essa decisão é a decisão mais importante que alguém possa tomar. Faça isso, Senhor, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo possa convencer do pecado, da justiça e do juízo, para que haja verdadeira salvação. Nós oramos, Senhor, agradecidos pela Sua bênção, bênção da salvação, bênção da morada do Espírito Santo em nosso coração. Continua a nos guardar e que nós possamos realmente sermos testemunhas do amor e da transformação de Jesus. Oramos no nome de Jesus. Amém.